Começa agora o Renata Freitas Podcast, onde as melhores conversas acontecem. Olá a todos! Ela é secretária de habitação, gestora de projetos, empresária, mãe, avó, ela é tudo ao mesmo tempo. Hoje eu estou aqui com essa minha amiga maravilhosa, inspiradora, Sandra Reis. Seja bem-vinda, Sandra. Obrigada, querida, Nata, amiga, essa profissional aí maravilhosa. Formação e capacidade tem de sobra. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de você ter Também. aceitado, viu? Obrigada, E, também. e hoje também quero dizer que tem uma participação especial aqui com a gente, Emerich Ruissan. Seja Opa, bem-vindo. que prazer estar aqui com vocês. Espero aprender bastante aqui ouvindo mulheres extraordinárias. Muito bom. Isso aí. Sandra, você tem uma formação bem diversificada. Vamos começar com este assunto, né, sobre formação, que vai de matemática, física, gestora, no marketing digital. Me fala, o que te motivou a seguir todas essas áreas? Me conta um pouquinho. Bom, na verdade, quando eu resolvi fazer matemática, né, física, a faculdade era uma única na época, eu entendia que era porque eu gostava de matemática. Depois, dentro da faculdade, na Unesp, eu percebi que era sobre pessoas, né. Então, quando eu tive o contato com os alunos, com, esse movimento de transformação, porque eu entendia que a matemática era algo que as pessoas não gostavam. E aí era um desafio eu dizer: "Não, eles vão gostar de matemática". Então, essa formação aí totalmente eclética, vamos dizer assim, mas na verdade tudo se completa, tudo se complementa, é realmente focada nas pessoas. Eu penso que é para estar pronta e fazer o melhor para as pessoas. Exatamente isso que eu ia perguntar. Como que tudo isso se completa na sua trajetória, né? Tudo isso que você passou. Aí, a educação, ela é realmente uma escola para a gente, né? Porque falar de educação, a gente está falando de pessoas, do bem mais precioso de cada família. Quando a gente deixa o nosso filho na escola, a gente está deixando num espaço onde a gente acredita que é o mais importante para a vida dele, né? Então, realmente, eu aprendi a cuidar daquilo bem mais precioso de cada um. Desde a educação infantil, fui gestora, né, coordenadora, diretora, até a faculdade. Eu dei aula também em faculdades, transitei desde a educação infantil até o meio acadêmico e realmente eu pude ter uma visão muito ampla do ser humano, das necessidades. E como eu tenho uma trajetória no social bacana, que a gente vai falar aqui sobre isso, sempre isso para mim tinha tudo a ver, né. Então a educação só veio complementar e lá dentro, para atender melhor, eu fui fazendo outros cursos. Fiquei 16 anos gestora na educação e fui me aprimorando para atender melhor, vamos dizer assim. Exatamente isso que eu ia perguntar. Foram 16 anos, né? Qual foi o seu maior aprendizado nessa trajetória? Eu penso que o maior aprendizado realmente foi ter vivido isso juntamente com ter sido mãe nesse período. Então eu consegui, me tornar um ser humano melhor, porque a gente quer tanto, ter tantas especializações, tantos cursos, tantos mestrados, doutorados da vida, e muitas vezes a gente está vivendo pessoas rasas, né? Pessoas que não fazem o feijão com arroz, não fazem o básico na sua casa, sua família, no seu dia a dia, com os seus amigos, com as pessoas que convivem. Então, para mim, eu penso que o maior aprendizado desse período tenha sido me tornar uma pessoa melhor, assim, com a educação, com a sensibilidade que ela exige. Eu saí de uma jovem, eu comecei a dar aula com 20 anos, Bem nova. 21 anos eu já estava dentro da sala de aula, eu tinha alunos, eu encontro alunos hoje formados que, minha professora já tem filho grande, mas porque quando eu comecei a dar aula eu tinha diferença de 4 anos, 3, 4 anos, às vezes, dos alunos do ensino médio que eu dei aula, né. Então, realmente, foi uma vivência, uma experiência que me tornou um ser humano muito melhor. E quando eu finalizei o ensino médio, eu finalizei com os adultos, assim, jovens, mas já com olhar de adulto. Foi ensino médio, formação de jovens, onde eu adentrei o mundo dos projetos.
Porque aí, pensando no jovem, eu já pensava na vida dele, como ele ia se encontrar, como que ele estaria bem, né, fora desse padrão aí que a sociedade cria, de realmente desmotivar os jovens, de torná-los assim, sempre não descobrir neles o que eles têm de melhor, mas sim focar numa formação pré-vestibular, que eu não acredito. E nesse processo, eu acredito que ter vivenciado tudo isso abriu minha mente para o novo momento de transição mesmo. Foi disruptivo ter vivido isso. Momento de transição, eu vejo, da humanidade. Tema bem bacana, né, Rui? Sim, demais. Eu não conheço, né, mas ouvindo tudo isso e pouco que li a respeito dela, eu queria entender como que foi isso tudo que você criou dentro de uma cidade em potencial como Rio Preto, assim, qual que é a sua relação de todo esse seu desenrolar profissional e pessoal com a cidade, que sou hoje um rio-pretense bairrista, mas não sou daqui, eu sou um paulistano apaixonado por Rio Preto, como que é a tua relação aí com a cidade ao longo desse todo esse tempo? Eu amo São Paulo, amo muito. Estou sempre em São Paulo. Bom, eu acredito que, como eu sou rio-pretense, nasci em Rio Preto, cresci, eu brinco às vezes com os meus amigos e com a minha família, que toda a minha trajetória de vida me preparou para estar na política hoje, né? Para estar nesse movimento da política. Eu, tendo crescido aqui, e relacionei, e sempre minhas relações nunca foram rasas, eu me relacionei com pessoas que hoje fazem parte das decisões da cidade. Então, olha que engraçado, como que eu aproveitei lá atrás essas oportunidades de relacionamentos, que era algo que sempre teve na minha veia, relacionamento, networking, né? Na verdade, na raiz do networking, que é se interessar realmente pelas pessoas. Então, desde lá, desde a minha juventude, eu sempre construí relacionamentos muito sólidos. Isso já é uma característica. E sempre pensando no todo, assim, no grupo. Eu sempre fui líder, sempre estive à frente de movimentos estudantis, na escola. Isso sempre trouxe à tona esse meu olhar do todo. Ah, sim. E a professora, diretora, gestora, ela já traz essa visão, né? Então, isso que foi ampliando as minhas oportunidades. Enquanto gestora ainda, eu comecei a atuar no social. E aí, o social, que estou há 20 anos, o social me proporcionou desde atividades operacionais, fazer uma sopa, que eu brinco que às vezes a mulher chega na atividade voluntária sempre colocada para fazer sopa. Ninguém vai imaginar que ela vai ser a presidente da instituição, que foi o meu caso, né? E isso nunca me incomodou, assim, nunca me incomodou ser mulher nos espaços que eu estava, por exemplo, que eu vejo que as pessoas, é muito difícil, nunca me incomodou, sempre dei o meu melhor e eu acredito que, você disse da cidade em si, eu sempre dei o meu melhor, mas sempre com muita amorosidade, acolhimento. Quando a gente vai fazendo isso, a gente vai criando uma trajetória. Porque as pessoas, elas pensam na cidade, pensam na política sempre de forma isolada. Eu falo bem, eu vou ser vereador. E, na verdade, as funções, né, tanto legislativo quanto executivo, elas deveriam ser consequência de uma trajetória de vida. Então, eu enxergo que a minha trajetória de vida me proporcionou isso. Eu sempre tive presente com muitas famílias, tanto dentro da escola, como educadora, como gestora, porque eu era a que solucionava lá na minha sala as questões familiares, e também no social, porque aí dentro do social eu fui atuando em vários processos. Eu comecei desde a sopa, pessoas em situação de rua, crianças, jovens, evangelização. Fui diretora do departamento de jovens durante muitos anos. Início eu lidava também com as famílias, com as inseguranças das famílias, até fazer parte da diretoria da instituição que hoje eu estou e chegar e alcançar o impacto que a gente tem. Porque quando você fala em cidade, eu enxerguei a USE há 15 anos, que foi meu primeiro processo realmente cidade. É uma instituição que hoje atinge 138 instituições, casas espíritas, é um associativismo ali das casas espíritas, em 33 cidades da região. Então, além de Rio Preto, que nós temos em torno de 90 e poucas casas espíritas, oscila um pouco esse número, até
o total de 130 e tantas instituições. Então, a gente acaba entendendo todo. Então, Sim. esse projeto de expandir, de entender o quanto a gente faz o bem, associando isso à transformação da comunidade, é o que eu me localizei dentro de Rio Preto. Eu comecei a perceber a força dessa transformação. Sim. E aí isso acabou me motivando depois a Legal. estar ali. Precisa ter uma pretensão coletiva, né? Para esse tipo de Foi atividade. intuitivo, mas devagar pouco a pouco eu fui construindo, entendendo essa construção. Sim. Que ela realmente poderia impactar mais, que eu tinha essa habilidade de impactar, porque você tem que desenvolver essa habilidade, estar consciente dela, mas também depende da pessoa ter também um pouco dessa habilidade. Sim. Eu que vivi com muitos jovens, convivi, eu enxergo que não é nato em todos. Não. Então, eu percebi Como que eu empreender tinha. não é para todos. Exato, Né? exato. Então, assim, foi todo esse processo que eu vivi, eu sempre me permiti experimentar muitas coisas. Então, acho que isso também faz muita diferença. Porque a minha geração, eu tenho 50 anos, né? Então, a minha geração veio de um processo muito quadradinho. E tudo, principalmente interior, né? É uma questão muito provinciana, assim, de processos de vida. Tem que ser assim. Conservador. Você tem que fazer... Você tem que... para desbravar tudo isso, não é fácil. Não é fácil, realmente. Mas também não é difícil. Então, foi possível. Eu tive dentro de mim essa força aí, sempre fui muito conectada, sempre ouvi muito minhas inspirações. E aí, devagar, tudo foi alcançando mais as pessoas. Legal. Alcançando mais o coletivo. A gente vai falar ainda mais sobre carreira, propósito, principalmente também aí social, USE, BNI, tem muita coisa para falar hoje aqui. Só voltando onde a gente estava falando, você vem de uma família de professores e engenheiros, né? Tudo junto e misturado. Como que a educação e os valores familiares moldaram a sua visão de mundo? Então, na verdade, isso é muito automático, né? Porque eu tive uma vivência com educadores e com engenheiros, né? E meu pai, mesmo enquanto engenheiro, também, desde a minha mais tenra idade, eu me vejo filha de professor também, porque ele era professor na ETEC, né? E todo esse processo eu vejo que ele é fundamental, porque acaba sendo natural algumas concepções, elas vão sendo criadas conforme a sua vida vai acontecendo. E eu vejo por algumas pessoas que eu converso, assim, as bolhas, às vezes, que elas vivem. E a bolha que eu vivia era uma bolha muito produtiva, positiva, porque eu tinha professora, minha mãe, professor, meu pai que foi, né, meus irmãos ali, engenheiro, professoras. Mas a formação, ela não nos traz a experiência de vida. Então, a formação me trouxe o conhecimento e as informações o que já me deixou ali um degrau acima, quando eu chegava nos lugares, nos ambientes, nos projetos que eu me infiltrava sempre, estou participando. Mas faltava ainda a vivência. Então, assim, ter experienciado, quando eu comecei a me jogar, tanto a questão do trabalho, né, do projeto na educação, quando eu comecei a experienciar também os projetos voluntários, eu comecei a sair da minha bolha, porque isso ajudou, assim, na minha formação. E na formação moral, ok. Mas a nossa formação moral, ela extrapola quando a gente está no mundo real. É o que eu ouço, às vezes, as pessoas falarem, fulano entrou na política e se corrompeu. E, na verdade, a sua base moral não estava bem feita, né? Então, eu tive uma base moral e depois, dentro das experiências que eu vivi no dia a dia, eu consegui concretizar isso, né? Cimentar isso. Então, eu agrego valor a isso. Eu digo que teve a minha formação, por exemplo, ter sido filha, né, irmã de engenheiro, meu filho está fazendo engenharia, e ter feito matemática, me dá uma tranquilidade muito grande de estar hoje numa secretaria de habitação. Fala, nossa, foi gestora da educação, como assim? Né?
Mas eu tenho a visão das exatas e tenho a visão oposta também, ou complementar, que é de gestora de pessoas, né? Que eu me especializei em gestão de pessoas, em gestão de processos. Então, isso foi se complementando, mas com certeza eu ter a formação em matemática e ter vivenciado os processos, né? Meu pai esteve ali pelo CREA, Associação dos Engenheiros. Então, isso tudo ajuda na minha tranquilidade hoje como lidar com essas situações. Uhum. Vamos falar um pouco sobre os desafios de empreender, Sandrinha. Hoje você tem muitas coisas, inclusive você está agora com mini mercados para condomínios? Me conta um pouquinho mais. Hoje, Sandra Reis, qual que é o seu ramo de empreendedorismo? Você atua em que área? Então, na verdade, eu comecei a entender que o empreendedorismo são oportunidades. Então, eu sempre estive CLT, que a gente fala, né? Sempre fui funcionária, colaboradora. Durante os anos da educação, estive ali gestora. Era um cargo de liderança, era um cargo de destaque, mas eu era uma intraempreendedora. Eu sempre tratei o ambiente que eu trabalhava como se fosse meu. Então, às vezes, enfrentava algumas situações onde as pessoas falavam, nossa, parece que você que é a dona da escola. Algumas situações assim, que eu falava, não, é porque eu penso como eu gostaria que fosse feito se eu fosse a dona. Eu atuo como se fosse para o meu filho, cada situação que eu resolvo. Então, essa é sempre a minha forma de pensar, né? Então, eu vivenciei isso e eu já era intraempreendedora, não sabia disso. Porque as pessoas relacionam muito empreendedorismo com empresário, né? Empreendedor com empresário. O empreendedor, ele é uma das características, uma das necessidades que o empresário tem para se manter vivo e borbulhante, e continuado dentro do mercado de trabalho. O empreendedorismo, ele serve, ele encaixa, ele embute em qualquer pessoa, porque ele envolve a nossa ação, a nossa proatividade, a nossa ação solucionadora. Então, eu entendo muito que o empreendedorismo é o que dá para a gente esse gás de enxergar disruptivamente. Eu gosto muito dessa palavra, disruptivo para mim faz muito sentido, porque é assim, ser disruptivo é você enxergar alguma coisa que já ia acontecer. Ela aconteceria. Você dá o passo à frente. Você olha e fala, nossa, é óbvio isso. Por que não estão fazendo ainda? E você vai e faz. Então, eu gosto muito disso, porque quando você fala em ser disruptivo, você já formou uma base, aquilo já está cimentado, já está quase pronto para acontecer, e você só tem a coragem de ir fazer. Então, eu gosto muito de dizer que eu sou disruptiva, que eu sou mesmo. Eu gosto de fazer, mas com segurança, não ser uma coisa aventureira. Então, por isso que hoje, nesse processo de eu pedir demissão, eu sair, não fiquei esperando nada, nem ninguém, nem acerto, nem nada. Eu já tinha ali uma estabilidade financeira razoável e empreendi. Foram anos difíceis, sim. Todos que estavam acostumados ali na minha família, meus filhos, com a estabilidade, sempre, muito estável, perceberam que era isso. Para eles foi muito importante também para a formação deles, entender isso. Entender os altos e baixos, quando você ganha mais, quando você ganha menos. Entender que você tem que investir, sacrificar, às vezes, para esperar um resultado. Mas que aquilo é muito bom, é muito produtivo, é muito transformador quando alcança as outras pessoas. Então, o empreendedorismo, para mim, chegou nesse ponto de enxergar que também eu posso, e por isso que hoje eu tenho outros negócios, que eu oportunizo para pessoas que estão próximas a mim, que eu vejo que tem perfis empreendedores, porque eu não tenho tempo de atuar em cada uma das como diz a minha família, invenção de moda, das que você faz, né? Porque a minha família veio sempre muito assim, era ou funcionário público, ou era CLT. Sim. Então, eu fazer o que eu fiz foi realmente disruptivo dentro da minha família. Não teve ninguém que foi, né, empreendedor assim, só de empreendedorismo. E eles, olha, você inventando moda. Ai, mais uma coisa, por favor, sossega. Então, assim, eu vi sentido nos mercadinhos, na franquia, né, em ter franquias. Eu vi sentido em coworking, né, porque eu tinha o imóvel. Só que eu queria fazer algo diferente, eu não queria fazer um coworking conforme surgiu, porque o coworking acabou, a ideia de coworking com a pandemia deu uma
miada. Então, pensei de uma maneira diferente, em reunir pessoas com os mesmos propósitos, pessoas que eu confiasse, não pessoas aleatórias, para atuarem juntos, no espaço onde elas se potencializassem. Então, sempre pensando numa maneira diferente de fazer acontecer. E eu acredito que, sim, o empreendedorismo é o que nos dá gás para sobreviver, assim, né? Tanto que quando eu comecei a proposta de ir para as políticas, de ser presidente de partido, né? Nós vamos falar um pouco mais, mas a ideia de chegar ali, na verdade, não tinha nada a ver com pensar em um cargo como estar secretária. Quando eu comecei a atuação como presidente, eu pensei exatamente nessa propositividade, né? Mostrar que a gente pode transformar a política se a gente atuar, que a gente pode fazer da política um ambiente honesto, leve, que vai ter problema, assim como qualquer coisa na vida, mas que pode trazer inspiração para as outras pessoas. Então, foi nessa linha aí que aconteceu. Então, empreendedorismo, para mim, é gás, é tudo. Alguma ressalva sobre empreendedorismo? Não, e aqui eu vejo ela falar, né? Me vem algumas coisas na cabeça, né? Então, eu enquanto gestor, eu não sei se você deve encontrar esse tipo de problema hoje em dia, mas você falou algumas palavras aí emblemáticas, como, por exemplo, disruptivo, né? Até por conta do seu perfil aí multifacetário, operando de diversas frentes, tanto no setor privado quanto público. A gente vem reconhecendo que existe uma nova geração aí vindo com muito pouca resiliência para poder enfrentar o mercado, com um nível de suportabilidade das coisas talvez muito menor do que a gente precisou para poder alcançar esses números, esses efeitos, esses resultados, né? Como você administra hoje o seu relacionamento com quem está chegando no mercado de trabalho, considerando que a gente tem uma nova geração aí vindo com uma capacidade de se relacionar e de suportar as coisas muito menor do que a gente, né? Inclusive com uma ressalva que a gente tem estudos aí que comprovam que hoje em dia até tem os pais muito mais inteligentes do que os filhos, por conta exatamente disso. Tem alguns estudos aí que revelam isso. Então, como é que você lida com tudo isso? Eu tenho os meus desafios, acredito que você tem o seu para contar para as pessoas também. Bom, reforçando, na minha transição de carreira, a minha empresa era uma prestadora de serviços, área de treinamentos, cursos, treinamentos, e eu atuei durante um tempo com orientação profissional para jovens, como coach, mentora, e orientação familiar nesse aspecto, porque eu também sou psicopedagoga, e foi muito a forma de lidar com os jovens faz toda a diferença, porque nós estamos realmente vivendo uma geração que, apesar dessa falta, não sei se é falta de resiliência o termo correto, mas é uma geração mais sensível. É uma geração que ela não suporta tudo que nós suportamos, mas talvez, eu não sei se nós deveríamos ter suportado, sabe? Eu sei que a gente relaciona isso com o mercado de trabalho, claro, né, com a não continuidade, mas eu não sei se todas as violências, se todas as imposições que nós vivemos, porque a gente vê a maioria de nós, vocês são mais jovens que eu, mas a maioria de nós tratando traumas, tratando problemas da nossa criação. Então, hoje, essa geração, eu enxergo que eles são muito mais sensíveis, eles aceitam muito menos, sim, mas também nós vemos uma geração de empregadores que tentam seguir os moldes de antes. E não é sobre isso. Eu acho que a gente precisa despertar, trazer para perto quem tem habilidade para fazer aquilo ou não. Não é sobre quantidade de pessoas, às vezes é mais sobre qualidade, trazer pessoas que têm habilidade para aquilo, incentivar, motivar, formar, sempre mostrar para ela que ela pode voar sem você. E aí, se ela voar, ótimo, e você forma outra pessoa. Então, eu penso que esse estilo de lidar com as pessoas, ele transforma o seu ambiente gestor. E é assim que eu sempre fazia meus treinamentos de equipe, de empresa, com empresas, né? Sempre focando na saúde mental, mas não saúde mental com esses mimimis que a gente está ouvindo por aí, sabe?
Saúde mental no sentido de realmente tirar as crenças limitantes das pessoas, dos jovens, mas também de nós, dos adultos, de outra geração, tirando essas crenças limitantes e dando para elas liberdade de ser elas mesmas, que eu acho que isso é algo que realmente grita nessa geração. Eu quero ser o mesmo, mas quem você é? Eles não sabem quem eles são, porque a família ainda quer que ele seja aquilo que ele moldou e da forma que ele foi moldado. Aí está o erro. Então, acho que agora é um impasse dessa formação desses pais. Então, eu acredito que é possível, sim, a gente... Eu sempre tive muita facilidade de lidar com as pessoas, com as minhas equipes. E, sim, acontecia de pessoas que saíam, que não gostavam, que não ficavam por perto, porque, realmente, as pessoas brincam, mas eu sou um trator mesmo. E eu sou um trator no bom sentido, assim, eu vou fazendo. Quem quer vir atrás de mim fazer, ótimo. Vem junto, não atrás. Vem junto, vem do meu lado, faz comigo. E as pessoas, só que cada um na sua habilidade. Então, eu não exijo que a pessoa seja como eu. Talvez lá atrás eu exigia mais. E com o tempo eu fui amadurecendo. A educação me ajudou muito nisso, assim, a sensibilidade. Pedagogia ajuda de uma certa forma. Ajudou, mas não a educação tradicional. Tanto que por isso que eu saí da escola. Sim. Porque a educação formal, ela muito me decepciona e ela não me representa. Sim. A educação formal hoje, ela não observa, não avalia, não valoriza os jovens, as crianças, pelas suas habilidades. Ela faz um treinamento contínuo para vestibular. E o que você vai ser na vida? Você já é. Então, ela não... Eu penso que ainda falta, tem um caminhar muito grande para essas crianças saírem da escola realmente formadas. Que era algo que, mesmo que nós tivemos imposições no passado, nós tivemos uma facilidade maior de nos encontrarmos, porque a gente não tinha muitos fatores distratores como eles têm. A gente tinha que olhar para a gente mesmo, na maior parte das vezes, porque não tinha celular, não tinha com quem você conversar, não tinha como você sair correndo, né? Você não precisava falar com todo mundo ali, da mesma forma que você não está falando com ninguém, que é mais ou menos isso, está falando com todo mundo, mas você não está falando com ninguém. É diferente. Então, eu enxergo que esse momento, essa transição é muito importante. Claro que as escolas privadas estão bem à frente das escolas públicas, infelizmente, mas a educação ainda não me representa como formadora. Por isso que eu me encontrei muito no empreendedorismo, na formação de pessoas, na formação de jovens, no treinamento de equipe de forma diferenciada, trazendo a saúde mental. Eu sou instrutora de Mindfulness, que é um processo de autoencontro, de autocontrole, de inteligência emocional, né? Bem além de ser uma simples técnica de meditação. Na Europa, nos Estados Unidos, Mindfulness faz parte da escola formal. Então, assim, eu acredito nessa transformação e dentro do meu ambiente de trabalho, eu adoro ter desafios. Eu brinco que eu adoro problemas, né? Então, eu entrava na sala de aula com os alunos e hoje eu faço a mesma coisa, assim. Gente, estou vindo aqui me apresentar, eu sou a Sandrinha, eu adoro problema. Porque o problema faz a gente conhecer quem é a pessoa, de dentro para fora. Quando você tem essa oportunidade, você tem a oportunidade de se conectar com ela. Quando você se conecta com ela, aí você consegue trazer ela com você. Se você não se conecta, você não consegue trazer junto. Então, eu acredito que a maior parte das dificuldades hoje acontecem porque as pessoas também querem agir de forma superficial, como eram os empregadores antigamente. E hoje não. Hoje, cada vez mais, essa geração é sensível e ela precisa de conexão. Porque ela já não tem a conexão tão fácil no dia a dia, porque ela está muito superficial nas relações, por conta das redes sociais, do formato da vida atual. Então, quando você se conecta, você consegue trazer para perto. Legal. Agora vamos sair um pouquinho e vamos falar um pouquinho de política. Eu acompanhei bastante, e inclusive de perto, né, Sandrinha? Você como ali presidente do Novo, tive a honra, né, de estar ao seu lado ali em vários eventos e várias participações. Me conta um pouquinho como surgiu, né, esse convite para você ser presidente do Novo e o que fez você aceitar? Na verdade, eu estava passando por uma transformação na minha vida, né? Um aspecto pessoal que me impulsionou muito a olhar e falar, nossa, eu tinha feito a transição de carreira, eu já estava ali me estabilizando financeiramente,
E eu olhei e falei, nossa, que oportunidade legal de dar um impacto no meu trabalho, eu ser propositiva também na política. A política sempre esteve na minha vida, eu sempre gostei muito desses assuntos, das temáticas, né? E, e aí, naquele momento, quando aconteceu, eu falei, nossa, que oportunidade de trabalhar propositivamente pelas pessoas. E aceitei esse convite. Na época, eu era uma das únicas pessoas aqui de Rio Preto que tinha convivido com o Novo, com os valores do Novo, né? Que são valores diferenciados aí dentro da política. Já tinha participado de vários cursos, de vários encontros, por amigos, por pessoas que eu fui criando aí afinidade. E aí, teve esse convite, eu falei, nossa, presidente, mas aí me falaram assim, vai tranquilinho, você vai só cuidar lá das documentações, tá tudo bem. E aí eu acabo de assumir, aliás, eu assumi a presidência do Novo no dia do meu aniversário. A minha festa de aniversário foi Que responsabilidade. presidente. E dali um mês eu estava lá na Argentina, na posse do Milei, e já me localizando na política, né, ouvindo muito dessa questão assim, você foi na posse do Milei, você é extremista de direita, tal. Eu sou, acho que eu tenho muito de libertário, que é o que o Milei fala, assim, de pensar no liberalismo econômico, pensar nos processos de transformação das pessoas através da verdade, mas os valores. Mas eu gosto muito de pensar nisso de uma forma muito equilibrada, que é o que tem a ver com as minhas crenças, com meus valores, né? Não só a religião, eu digo, mas meus valores, de entender que os extremos sempre são muito negativos. Então, mas eu gosto de ver, gosto de vivenciar. Sempre que me diziam assim, tal livro é horrível, ele é péssimo, eu lia. Eu não vou ouvir, não vou julgar pela fala do outro. Então, eu sempre quis conhecer, saber, e aí foi isso que aconteceu. Eu falei, não, eu tô indo. Fui, comprei passagem, ninguém me deu nada, no processo político, tudo fui eu que paguei. Saiu do seu bolso. Muito orgulho de não ter sido paga para nada, nem para ninguém, nenhum trecho desse caminho. E foi assim, aí de repente aconteceu essa, né, porque eu saí na capa do jornal, a única riopretense que foi na posse do Milei, aí a coisa já começou a destacar o Novo em si, e estava um cenário bem diferente em Rio Preto, né, nem existia a possibilidade do prefeito Coronel Fábio estar aí atuando. A gente começou a conversar e isso foi se aproximando, e ele era a pessoa que mais eu me identificava em termos de valores, em termos de vivência, né, toda a trajetória de vida, porque eu não ia nunca me aliar, então não era nem por quem ia ganhar, era quem eu estaria junto, que seria uma imagem realmente propositiva, uma imagem de transformação política. Então, a minha escolha pelo prefeito, que hoje é atual prefeito, mas era o Coronel Fábio Cândido, foi pela visão de mundo, trajetória de vida e toda a reputação, que eu falo muito disso, gosto muito de falar de reputação que ele criou e que tinha muito a ver com a minha reputação, né, anterior. Então, acho que é isso. Eu acredito que... Aí eu olhei o lado bom da política. Me encantei, encontrei uma pessoa boa, acreditei e fui. Ok. Claro que no meio do caminho encontrei muitas pessoas que não eram boas, encontrei muitas situações que não foram boas, encontrei muitas imposições, vivenciei espaços onde achavam que eu era uma laranja, que eu estava lá só para seguir a ordem dos outros, e eu não aceitei. E independente de ser homem ou de ser mulher, eu não aceitei, porque eu já tinha estrutura para isso. E eu penso que realmente quando a gente já tem uma estrutura, inteligência emocional, todo o processo de formação que eu já tinha, minha bagagem, me permitiu, nesse momento da minha vida, eu atuar dessa forma lúcida. Claro que se tivesse acontecido lá na minha juventude, não teria sido igual. Então, aí tudo caminhou. Sempre fui muito exposta nas redes sociais, sempre gostei de fazer isso para o bem, vamos dizer assim, sempre pensei na questão da inspiração, de movimento de pessoas.
E é uma trajetória muito, né, uma linha muito tênue, né, de exposição, porque você está na linha entre o agregar, atrair, conectar e ser cancelada, se expor de forma negativa. Então, hoje eu tenho orgulho de dizer que eu não tenho haters. Assim, eu tenho uma rede social super exposta e eu construí uma trajetória que me deu tranquilidade, segurança de me expor. Então, aí a política aconteceu naturalmente. Não era uma opção minha ser secretária, não era uma ideia, uma decisão. Isso que eu ia perguntar, quando o coronel venceu, você já tinha essa pretensão de assumir um cargo Não político? tinha. Não, eu sempre disse para ele que eu estaria pronta para ajudá-lo, Uhum. independente do espaço que eu me colocasse, né? E ele sempre conversando quando aconteceu, olha, vamos pensar, ver uma secretaria e tudo mais. E eu sempre fui protelando, porque nesse momento da minha vida eu também queria, né, viver, aproveitar mais, viajar mais. Eu tenho uma estabilidade aí financeira que eu queria aproveitar um pouco mais. E eu já tenho meu espaço de trabalho, que eu alcancei ali pelo BNI, que a gente vai falar. Mas eu entendi que seria uma missão. Entendi que seria uma oportunidade de transformar vidas, quando ele disse, não, eu quero você no primeiro escalão. É importante que você esteja no primeiro escalão, porque eu tenho nesse local somente pessoas que eu confio. Então, isso fez diferença. Eu entendi da minha missão e foi onde eu aceitei e estou aqui. Nós estamos aí no primeiro trimestre do ano, né? Passaram 3 anos. Quais são os desafios? 3 meses, 3 anos. Quais foram os desafios que você tem enfrentado até o momento pela Secretaria de Habitação? Não, eu acredito que, assim, eu nunca sou uma pessoa que chego num espaço e aceito o jeito que está. Olha, os meus colaboradores estão ficando louquinhos, porque eu entrei numa secretaria que estava desenhada politicamente simplesmente para fazer regularização de lotes. Né? Aí você fala habitação, você pensa num todo. E não era só para regularizar lote. E aí eu comecei a entrar para o outro lado social, comecei a enviesar e já encontrar saídas, projetos, criei projetos, organizei um processo que tinha mais explicitamente ligação com o social, que a habitação é tudo. Habitação é dignidade. Então, desde trazer verba para fazer banheiros, onde são loteamentos já regularizados com fossas sépticas, embora a gente não acredite, ainda existem, né? Até preocupar com reformas de conjuntos. A gente foi hoje visitar a Vila Dignidade, que é um espaço que foi criado pela CDHU, mas para idosos, que é a assistência de Rio Preto que toma conta, mas para reformar esse espaço, para dar mais dignidade para o projeto. Então, é pensar o todo e habitação como dignidade, dar atenção para cada pessoa, respeitar o tempo das pessoas, quando eles vão nos procurar na secretaria, preocupar de pegar o documento dele, lançar a organização, coisa simples. Como eu digo, sempre você tem que começar pelo feijão com arroz, né? O fluxo de atendimento para registrar alguma coisa, para a pessoa não precisar voltar lá várias vezes para fazer aquilo. Então, é um respeito com as pessoas. O respeito começa desde essa situação até pensar na vida dela de uma forma mais ampla e ajudar a mediar soluções com outras secretarias, mesmo que não seja um assunto meu. Eu nunca consigo dizer isso, não é problema meu. Então, olha, está acontecendo isso. Eu sei que é obras, mas eu vou lá, eu converso com o secretário, mando um ofício. Eu sei que é serviços gerais, eu mando, converso, falo. Então, tento mediar, resolver. E eu penso que seja esse, assim, os desafios nesse momento, e que, na verdade, estão sendo mais fáceis no sentido de comunicar, de unir, porque o prefeito fez essa gestão que é muito agregadora, nós somos muito próximos. Mas, no lado difícil, na dificuldade que eu vejo, é que a gente quebrou que eu posso dizer, a gente quebrou 24 anos de uma mesma gestão. Né? Havia um modus operandi. E aí as pessoas, muitas delas, ainda esperam essa continuidade, né? E acreditam até de forma ilusória no retorno dela.
E eu acredito que realmente o novo ganhou pelo novo, não o partido novo, mas as pessoas queriam mudança. Enxergaram uma pessoa honesta que poderia fazer isso e seguir em frente. E eu acredito muito nessa pessoa que é o meu comando, que só é meu comando porque é alguém que eu acredito muito, confio. É uma pessoa que consegue trazer essa diferença, mas com moral, com ética, e mostrando que a política pode ser moral e ética. Existem diálogos, existem ceder daqui, avançar ali, mas sempre tem que ser com moral, ética e é o que eu acredito. Então, o desafio hoje são essas pessoas que ainda têm anseio da continuidade, ou porque elas se beneficiavam por isso, ou porque elas têm medo da mudança, em vários aspectos. Mas esse é o maior desafio, porque eu vejo muitas pessoas assim reclamando à toa, aquelas pessoas que só ficam na rede social reclamando, mas na vida real não fazem nem a sua parte de estacionar no lugar certo, sabe? Então, infelizmente, a gente ainda tem esse grupo de pessoas para trabalhar, mas isso não vai desanimar, não vai me desanimar, e a gente continua com bastante afinco. Trabalho, dedicação, 24 horas. Super animada. Legal demais. Eu fico aqui ouvindo ela, né? A gente fica com algumas curiosidades, né? Eu fico pensando, né, Sandra? Eu não tenho experiência no mundo público, mas eu vivi a minha vida inteira dentro do setor privado. Aí eu não consigo me imaginar dentro do ambiente político hoje em dia por conta desse excesso de polarização, né? Muito complicado. Inclusive isso afastou família, afastou casal, afastou amigo, afastou tudo, né? Como que você lidou com essa questão que é contrária à própria expressão política, né? Que eu acho que o início da ideia de política é você tolerar exatamente o pensamento oposto, né? Então, como que você lidou com essa questão polarizada, dessa questão Bolsonaro-Lula, direita-esquerda, você é isso, você é aquilo, a culpa é toda do Bolsonaro, a culpa é toda da direita, a culpa é toda do Lula, a culpa é toda não sei de quem, mas alguém tem a culpa de alguma coisa. Como é que você lidou com isso, vindo de um ambiente que você mais ou menos já sabia qual era o mecanismo, e o mecanismo da política não tem nenhum cenário concreto, né? Como é que você lidou com essa preparação mental para lidar com isso? Na verdade, assim, eu lido muito bem com a direita e com a esquerda, porque como a esquerda diz que adotou a pauta social, diz que social é de esquerda, diz-se que social é de esquerda, eu sempre fui de social. Então, eu sempre estive na ponta ali, desde a entrega de cesta básica até fazer a sopa, um lanche para levar para as famílias que estavam cuidando dos seus entes queridos dentro do HB, até campanha Alta de Souza, arrecadação de alimentos, pessoas em situação de rua, passei por todos esses processos. E as pessoas passaram comigo por esse processo. Então, essas pessoas, elas espalham que eu sou isso. Então, eu nunca tive uma batida de frente com alguém, sabe? Porque quando as pessoas vinham, eu já entendia o processo, eu começava a compartilhar essas experiências. Porque as pessoas, elas chegam muito armadas, porque elas acham que além delas acharem que elas são as donas da verdade, elas acham que eu vivo social. Você que é do meio privado não vive. E comigo não aconteceu isso. Então, eu ter essa dedicação no âmbito social me ajudou muito a não ter. Então, eu vejo que há um grande respeito com a minha pessoa, porque eu não vivi isso. Eu tinha o outro lado para mostrar, para apresentar. Né? Então, eu me lembro que faz umas 3 semanas, alguém do meio público, a gente estava numa reunião, vou mencionar o nome, falou: Sandra, é que eu acho que você, assim, com o seu perfil, né, o seu salto, seu estilo de vida, você não sabe o que é andar ali no solo sagrado, ou na Zona Norte. Tá? Eu falei: olha, eu cresci na Zona Norte, né? Eu cresci num ambiente que era, na época, periférico. Né? Aí eu falei para ele: olha, ali na beira do Trídico, lá embaixo, onde tinha, né, as pessoas fazendo ponto, que eu não sabia que era, fazia amizade com elas e tudo mais.
assim, passava, conversava, cumprimentava. E aí a pessoa olhou e falou, nossa, sério? Bom, nisso eu já quebrei, a reunião já virou outra. Então, assim, as pessoas precisamos vigiar muito esses nossos preconceitos. Porque eu penso que esses preconceitos, ser direita ou ser esquerda, eles acabam virando extremismo, né? Então, eu nunca me coloquei extremismo. Eu sempre me coloquei como uma pessoa que preocupava com a outra pessoa, com o ser humano, uma questão ética, moral. E assumo, sim, algumas pautas, né? Eu sou contra o aborto, porque dentro das minhas crenças eu sou contra o aborto. Sandrinha, você tem... Não tenho preconceitos, procuro não ter preconceitos. Eu fui criada numa sociedade preconceituosa. E sim, eu tenho resquícios, vestígios. Eu preciso o tempo todo estar me vigiando com relação a pensamentos, julgamentos, mas isso é do ser humano. Então, eu procuro tudo isso num equilíbrio e por isso eu me dou muito bem. Assim. Então, eu não acredito que social seja pauta de esquerda. Eu me classifico como direita hoje, não como extrema-direita, mas porque as minhas pautas são, eu sou liberalismo econômico, eu bato na tecla do liberalismo econômico, porque eu acredito que a gente tem que ser responsável na nossa gestão. Eu não consigo gerir uma empresa, gerir a minha casa, se eu não for responsável. Se eu gastar mais do que eu tenho, como está acontecendo no nosso governo federal. Eu não consigo. Não dá para eu atender as necessidades. Eu vou atender a necessidade do meu filho. Se eu não tenho dinheiro para aquilo, mas era uma necessidade básica. Calma. Como que eu consigo fazer isso da melhor maneira possível para apaziguar esse momento? E vamos lá. Então, eu vim de uma época onde são 4 irmãos, e meu pai, que era a forma de sustento, minha mãe com 4 filhos tinha que cuidar dos filhos. Nossa, a gente não tinha tudo. Mais que meu pai fosse engenheiro, a gente não tinha tudo. Ele dizia sempre a prioridade é a educação, porque isso é o que vocês vão levar para a vida toda. E realmente, é isso. Foi isso que eu priorizei para os meus filhos e é nessa linha que eu vou. E por isso que eu acredito que dentro desses valores, você se basear em valores, em ética, porque assim, as pessoas que se dizem do amor são as que mais brigam nas redes sociais. São as que mais atacam as outras pessoas na rede social. Então, não é amor. Então, e vice-versa. Eu sou família e eu destruo famílias. Então, eu acho que é sobre pessoas sempre. Não é sobre direita e esquerda. Acho que é sobre isso. É pensar em moral, ética, pessoas. É isso. É isso aí. Legal. Agora vamos passar um pouquinho, que a gente tem conversa aqui para 2, 3 horas, né? Aqui vai. Eu não falo nada, imagina. Mas tem muito assunto muito bom, muito interessante. Eu queria falar agora um pouquinho sobre trabalho social e espiritualidade. Me fala um pouquinho. O espiritismo ele tem um papel muito importante, né, na sua vida. Me fala um pouquinho, Sandrinha. Não, o espiritismo ele foi uma descoberta. Eu fui católica durante 30 anos da minha vida. Quando me deram de presente, né, um livro, o Livro dos Espíritos, na verdade, eu li com meus filhos brincando no parquinho. Eles amaram, que aquele foi o dia que eles mais brincaram no parquinho. Fiquei 4 horas lendo e falei, nossa, é isso? E aí eu me tornei espírita e justamente pela mesma frase que o Chico Xavier sempre usa, que ele não se tornou espírita porque diziam que fora do espiritismo não há salvação, mas que ele se tornou espírita porque fora da caridade não há salvação. Então, foi algo que realmente tocou em mim, essa necessidade de sair do meu quadrado, de sair do meu momento de vida individual, não deixar minha família para trás, mas também no meu tempo vago, fazer outras atividades. E foi onde eu descobri, comecei a frequentar e comecei as atividades voluntárias, sempre com os meus filhos. Eu tenho certeza que isso são valores que eles vão levar para a vida toda, porque eles saíam comigo de sábado à tarde. Eu me lembro que tinha minha família, minhas irmãs mais jovens e tal. Elas iam para o shopping e eu ia fazer campanha Alta de Souza com eles, recolher alimento nas casas, né? E eu lembro que toda minha mãe, minhas irmãs falavam assim, você não vai com a gente? Gente, já almocei com você, já fiquei até agora, 4 horas da tarde eu vou para o meu trabalho. Como assim? Você vai para recolher alimento na rua, colocar essas crianças em risco, andar na rua? Eles não sabem... Gente, meus filhos moram num condomínio, eles não sabem nem atravessar a rua. O mínimo que eu estou agregando para a vida deles é aprender que existe um mundo real lá fora, atravessando uma rua comum.
E fora isso, várias vivências que a gente teve iniciando aí pela campanha Alta de Souza, que foi um start na minha vida de voluntariado, até todas as outras questões, todas as vivências, todo pensar na outra pessoa, pensar no ser humano, foi algo que transformou muito em mim o espiritismo, por conta da caridade, porque a gente vive a dor do outro junto com ele, e acreditar nessa justiça no sentido de evolução pessoal, para mim, faz muito sentido. Então, eu tenho sempre esse olhar de evoluir. Eu usei essa frase agora há pouco tempo, é meu mantra, que eu nunca perco. Ou eu ganho ou eu aprendo. Essa é boa. Então, é uma frase que mexe muito comigo. São as minhas duas, né? E a próxima, que tem a ver com isso também, que é a do Chico, que é a anterior, eu nunca perco, é do Mandela. Nunca perco, eu ganho ou aprendo. E a do Chico Xavier, que diz que todo dia a gente tem uma página nova no livro da vida. E o que a gente coloca nela é por nossa conta. Ou seja, é a minha escolha, ele está me dando outra página, e é o que eu tenho que fazer. E é o que eu faço todo dia, dando o meu melhor. Eu brinco lá em casa, meus filhos falam, mãe, bate. Eu falei, se eu morrer hoje, eu sei que eu cumpri todo o meu papel por onde eu passei. Tenho muitos projetos, tenho muitos sonhos, já acaba de realizar um sonho, já está pensando em outro, que é assim a vida, mas eu estou sempre pronta para partir, que é a única certeza que a gente tem quando a gente nasce. Exato. Me fala um pouquinho do seu envolvimento com a USE e outros projetos sociais também, como o Instituto Valquírias. Conta um pouquinho. Na verdade, quando eu iniciei lá no IELAR, né, que era uma instituição espírita, o IELAR tinha várias instituições agregadas, né? Uma delas era, na época, o ICEI, que hoje é as Valquírias, né? E também tinha o Projeto Mundo Novo, que hoje nós temos vários do Projeto Mundo Novo, Maquininha e tudo mais. E eu tive a oportunidade de vivenciar esses espaços, desde creches noturnas, onde eu voluntariei, até projetos sociais para jovens, para mulheres, como as Valquírias, para crianças, agregando no esporte, como o Projeto Mundo Novo. Já tive também a oportunidade do trabalho com pessoas em situação de rua, e sempre gostei muito do social. Então, todas as instituições que eu me envolvia de alguma forma, eu sempre queria entender o que eles faziam, me apropriar, interligar as instituições, nas suas doações, nas suas, nos seus movimentos. Sempre gostei muito. E trouxe isso muito para a escola também. Quando eu trabalhava, eu trazia esses projetos todos para dentro da escola, para as crianças verem. E fazia campanhas de ovos de Páscoa, campanhas de cartinha de Natal, para que as crianças tivessem a oportunidade de vivenciar um pouco do outro lado, né, do outro mundo. E foi muito bom, foi muito importante. E até que, assim, dentro do IELAR, nessa minha caminhada, que ali era um centro espírita, mas também era o hospital, né, eu consegui encontrar a USE, que para mim era um processo de ampliar esse poder de impactar as pessoas com o espiritismo. E aí a USE, esse associativismo das casas espíritas, fez muito sentido para mim. E ali eu comecei a trabalhar como diretora no departamento de jovens, e comecei a envolver outros aspectos. Fui para a comunicação, fui diretora de comunicação, e até chegar à presidência, que hoje é o meu... Fui da diretoria anterior como secretária, e hoje estou como presidente. Isso é muito bacana, assim, perceber a força que as pessoas deram, mesmo eu estando como presidente de partido. Quando aconteceu a eleição, eu falei, gente, vocês não precisam, eu não preciso estar presidente, porque era o plano antes, né, de todos. Eles falaram, não, a sua trajetória é essa, para agora você chegar na presidência. E a gente sabe que você vai agir com ética, tendo essas duas funções, e graças a Deus foi isso que aconteceu. Muito respeitada, mas fui também muito potencializada por eles. E hoje a gente faz um trabalho incrível. A USE está no BNI, a minha porta de entrada para o BNI foi entrar pela USE, onde eu conheci, vivenciei o trabalho que acontece dos empresários. E a USE também hoje está em vários espaços, representativa na cidade de Rio Preto. Não existia essa representatividade, nem sabia-se que espírita era cristão. Muitas pessoas falavam, espírita é cristão? Nossa, mas você acredita em Jesus Cristo? Uhum. Sim, você siga os passos dele, ele é o meu mestre mesmo, assim, as ideias dele são as que me movem. Ah, nossa, eu não sabia. Então, assim, foi muito bacana a gente quebrar todas essas
preconceitos. Eu vejo que hoje a gente avançou muito por conta dessa representatividade que eu, com uma equipe, um grupo, conseguimos alcançar. Legal, só tenho a ouvir aqui, tô só aprendendo. É que você falou do BNI, a gente não chegou a falar, né, muito do Uhum. BNI. Queria que você falasse um pouco, inclusive, você sempre participando do BNI. Eu conheci o BNI pela Sandrinha, um grupo de empresários fantásticos aqui de Rio Preto. Queria que falasse um pouquinho dessa sua participação. Isso aí me ofereceram, olha, tem uma cadeira filantrópica para você num grupo de empresários, né? E foi logo na minha transição de carreira, nada é por acaso. E aí, olha, você tem essa cadeira, mas você tem que trabalhar pelo grupo, funciona assim e tal. Eu falei, legal, fui conhecer. E quando eu chego na apresentação, o primeiro valor da rede de negócios era Givers Gain, né? Que era contribua e você receberá em troca. Eu falo, meu Deus. Estou falando da USE, estou falando do espiritismo, estou falando do que eu empresário, como assim? E aí foi isso, fez muito sentido para mim, e entender essa rede mútua de contatos, de relacionamentos, entender que os negócios, os resultados dos negócios vêm através desses relacionamentos, dessa metodologia que nos conecta as pessoas lá dentro, e dessa metodologia que transforma vidas, que é o BNI, assim, nos transforma como pessoa, nos faz entender que nós não estamos sozinhos, porque normalmente os empreendedores, empresários se veem muito isolados, e aí eles acabam comprando uma mentoria aqui, comprando uma consultoria ali, mas está todo mundo isolado, e aí você compra e você faz uma compra mal feita, porque não era tão bom, e ali não, a gente tem as trocas, todos estamos crescendo juntos, nos fortalecendo, e trazendo resultados uns para os outros mutuamente. Realmente, é um espaço de dedicação e é um espaço de resultados reais. Eu me lembro quando eu entrei no BNI, eu participava de 10 grupos de network. E aí, a hora que eu comecei a participar, eu falei, meu Deus, não vou dar conta. E aí eu comecei a selecionar pelo grau de importância, né? E hoje eu participo, já antes de me tornar secretária, só do BNI, porque realmente eu entendi que era um ambiente de resultados, né? Para negócio. Tem outros networks, tem o networking religioso, né? Quando eu vou nas casas espíritas, quando eu estou pela USE, quando eu estou numa instituição, qualquer lugar que eu vou, eu faço networking, meu perfil. Mas o networking com metodologia e resultados foi o BNI que me trouxe. E por isso que eu acredito muito. E agora, mesmo estando no ambiente público, eu continuo voluntária nas ações, como diretora do BNI, porque eu acredito no impacto dessa instituição para a nossa cidade como um todo, assim, crescimento da cidade. Acredito nisso. Agora, para a gente finalizar, a gente está quase acabando já. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ser avó da Sofia, aquela menina linda, ser a mãe de uma menina e de um homem maravilhoso, já tão grande, né, Sandrinha? E como foi ser avó para você? Então, eu penso que tudo isso é uma construção, né? Então, eu tenho uma base familiar muito sólida, né? Que eu devo a meus pais, pelo exemplo, pelo modelo deles, e com todas as suas dificuldades, com todo o seu tamanho naquele momento, né? Que não tenho cobrança alguma com nada. Eu enxergo que eu também, dentro do meu tamanho, fui dando o meu melhor para os meus filhos. E hoje eu falo, nossa, gostoso, consegui. Eu vejo esse reconhecimento da parte deles, eu vejo a gente caminhando junto, nós somos amigos, a gente senta para conversar, a gente sai para jantar, a gente tem toda essa história de construção. E sim, quando a minha filha pensou em contar para alguém que ela estava grávida e ela não era casada, ela olhou, foi comigo, né? Isso para mim é um grande orgulho, é um grande motivo de falar, nossa, os valores ficaram. E para mim foi muito importante ter vivido isso junto com ela. A gente sempre teve desavenças, moramos juntos, é natural acontecer isso, né? Tanto com meu filho quanto com a minha filha. Mas a gente sempre esteve muito unida nas nossas relações de vida e de construção de vida, né? E aí aconteceu a Sofia, que é minha querida, meu amor. É um momento diferente.
Eu me lembro que esses dias eu escrevi para ela uma mensagem assim: filha, parabéns, você é uma mãe maravilhosa, eu já cumpri o meu papel, agora eu posso curtir mais a Sofia. Se você quiser sair e deixar ela comigo mais vezes, você pode, porque a gente tem sempre aquela sensação, meu Deus, eu tenho que estar ensinando meu filho, né? E aí eu queria que ela entendesse que era ser mãe e foi muito bom a gente ter construído isso juntas. Eu e ela, que sempre moramos juntas, né? Moramos ainda hoje. Então é uma sensação maravilhosa, é uma sensação de continuidade, também é uma sensação de novos projetos de vida para ela acompanhar e estamos juntos. E eu vejo que hoje eu curto muito ela, não sou preocupada em educá-la, ela tem uma mãe que é muito forte para isso. Meu filho já seguiu o caminho dele, está lá, não acredito que volte, mas eu sempre criei os meus filhos para voar. Eu me lembro quando meu filho terminou o 3º ano, eu gosto muito de contar essa história, que eu sei que serve para muita gente. Eu, como coordenadora de escola, há muitos anos, vez ou outra acabava caindo como diretora na substituição, mas meu filho terminou o 3º e disse: mãe, ó, você não precisa pagar nada para mim não, nem o vestibular, porque eu sou burro, viu? Porque ele era um adolescente crivado pela situação de ser filho de uma coordenadora, onde tinha um impacto de todos os professores sobre ele, que ele tinha que ser um bom aluno, e ele era um aluno mediano, que ficava de recuperação vez ou outra, um menino normal, né? E com as suas estripulias também fazia, meu Deus. E aí, quando ele me disse essa frase, eu falei: olha, filho, eu vou pagar tudo que eu acredito que você queira fazer, me ajuda a escolher, e você vai com a sensação, não de ter que passar, mas vai para se autoavaliar, para ver em que nível que você está, para ver se você vai fazer um cursinho, se você quer mesmo ir para a faculdade. E aí foi muito bacana eu dar essa força para ele. Ele passou ali, dar essa força no sentido de abrir a mente dele para outros processos, para ele ir relaxado, para ele ir bem. Eu falei: você teve a vida inteira numa escola particular, você está à frente dentro do conteúdo. Ele foi, passou nas 7 faculdades, conseguiu bolsa no Mackenzie. Então, foi muito importante para a autoestima dele. E na mesma continuidade, quando ele estava lá no 1º ano de faculdade, ele me disse: mãe, eu não vou conseguir fazer cálculo, isso, você tem que me ensinar, né, tal. Falei: filho, você vai conseguir. Você me disse que você não ia passar em nenhuma faculdade, você passou nas 7. Então, o que é cálculo? Manda bala aí, estuda a madrugada inteira, se vira que você vai passar. Não passou, ficou de DP, mas tudo bem, fez de novo, tá lá. E é sobre isso, é sobre acerto e erro, a vida da gente é sobre acerto e erro. E eu gosto muito de desmistificar com meus filhos que pai e mãe é perfeito. Acho que é isso que eu vivo com eles, é isso que eu vivo com a Sofia. Eu não sou perfeita, eu sou uma pessoa em construção. E eu quero que eles entendam que eles também são e que só erra quem arrisca fazer. Se não arriscar, não erra. Né? Então, acho que é isso. Acho que é esse meu legado. Bom, vamos encerrando. Que papo gostoso, né, Rui? Esclarecedor. Muito legal. Aprendi, eu que agradeço aí a honra de participar aqui, porque um homem que está rodeado de mulheres extraordinárias assim precisa só agradecer e ficar quieto. Então, eu agradeço de coração pelo convite. Obrigada. Que papo gostoso. E queria que você deixasse algum recado para quem está assistindo. Se quiser deixar algum recado, fique à vontade. Eu queria agradecer essa oportunidade, deixar mais um registro aqui da minha trajetória. E eu gosto muito de fazer isso, gosto mesmo. Porque eu nunca imaginei, quando eu comecei a minha vida, a minha trajetória, que eu estaria aqui. Acho que nenhuma das pessoas que obteve seu sucesso pessoal, apesar de almejar, de pensar, de sonhar, ninguém nunca sabe onde vai chegar. Né? Tenho muita alegria de ter chegado onde eu cheguei. E quando eu comecei com os pequenos passos, eu nunca imaginei. Então, o que eu deixo de recado é assim: dê sempre o seu melhor em cada pequeno passo. Quando você dá sempre o seu melhor em cada pequeno passo, você não sabe o tamanho do espaço que você pode alcançar com esse passo. Então, é sobre isso, assim, dê o seu melhor e siga em frente. A gente finaliza com essa super dica aqui da Sandrinha. Até o próximo. Here, make